Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo do ano, época do ano em que está todo mundo prometendo que vai perder peso, viver um estilo de vida mais saudável. E o tema desse vídeo não poderia ser mais pertinente a essa época, já que a primeira medida que todo mundo toma quando finalmente quer perder algum peso é parar de comer pão, é cortar os carboidratos totalmente de uma maneira geral. Essas pessoas de fato chegam até a perder peso, mas será que elas realmente emagrecem? E digo mais, será que é de uma maneira sustentável e saudável? No vídeo de hoje você vai aprender tudo o que precisa sobre os carboidratos, para usar eles da maneira correta, seja para perder peso, seja para ganhar massa muscular. Tudo isso você vai aprender depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, Dr. Manuel Quintino falando aqui. Quero começar pedindo para você deixar sua curtida, tá? E se você não for inscrito, por favor, considere se inscrever, ativar as notificações, que isso ajuda muito o canal a crescer. E sem mais enrolação, vamos para o primeiro vídeo dessa série. Os carboidratos são o nutriente mais abundante no prato brasileiro, né? Por serem, dos três, o mais barato. Geralmente, alimentos fontes de carboidratos são ricos em muitos outros nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras. Eu vou falar bem rápido aqui de alguns conceitos que são importantes você conhecer e que vão fazer sentido um pouquinho mais para frente aqui no vídeo. Os carboidratos eles podem ser divididos, podem não, né? Mas antigamente eram mais divididos, mais falados, em serem os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Tá? Atualmente essa já não é minha forma preferida de classificação, né? Mas os carboidratos simples eram a glicose, a frutose, a galactose, a sacarose, que mais? A lactose em si. E os carboidratos complexos eram o amido e as fibras, basicamente. Hoje já se prefere chamar os carboidratos por monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são basicamente três, tá? A glicose, a frutose e a galactose. Esses são a forma mais simples, né? E a única forma que o nosso intestino consegue absorver os carboidratos. E isso é uma informação bem importante, tá? Quando você consome, por exemplo, uma porção de macaxeira cozida ou mandioca, como é conhecida aqui em São Paulo, esse é um alimento rico em amido. E o amido é uma sequência de várias glicoses unidas, parece um colarzinho, tá? A estrutura do amido ela precisa ser quebrada pelas enzimas digestivas em várias glicoses, para que o carboidrato na forma de monossacarídeo seja absorvido. No cálculo dietético, os carboidratos, de uma maneira bem generalizada, eles vão ter 4 quilocalorias por grama de carboidrato. São 4 quilocalorias por grama do carboidrato e não 4 quilocalorias por grama do alimento onde predomina o carboidrato. Se você ainda não entendeu, é o seguinte, vamos voltar no exemplo da macaxeira cozida, tá? Se você come 100 gramas de macaxeira cozida, você está ingerindo aproximadamente 33 gramas de carboidrato. Daí é só multiplicar por 4, né, para saber as calorias vindas do carboidrato. 33 vezes 4 vai dar 132, obviamente desconsiderando a quantidade de gordura e proteína que também tem na macaxeira. Né? Mas isso aí é só para a gente entender como é feito o cálculo das calorias para o macronutriente em si. A glicose, quando se junta com a frutose, ela vai formar a sacarose, né? Monossacarídeo com monossacarídeo, disacarídeo. Pois é formado pela união de dois monossacarídeos. Né? Esse, basicamente, é o carboidrato presente no açúcar, ou nos açúcares, talvez. O açúcar demerara, o mascavo, o açúcar refinado. O nosso corpo vai enxergar esses açúcares da mesma forma. Tá? O açúcar mascavo ele pode até ter um pouco mais de micronutrientes que os demais, mas é uma quantidade ínfima, uma quantidade irrisória, que não justifica aumentar o consumo de açúcar mascavo porque você quer mais micronutrientes. Tá? Existem formas mais inteligentes de buscar micronutrientes nos alimentos. E outra coisa que eu te digo é que usar açúcar refinado, usar açúcar mascavo não muda quase nada. Tá? Vamos passar para a lactose. A lactose é o açúcar do leite, tá? Formado por uma glicose unida a uma galactose. E aqui também a lactose é um disacarídeo. E como eu falei, o nosso intestino ele não absorve disacarídeos.
né? Ele não absorve nada que não seja um monossacarídeo. Sendo assim, o intestino não absorve a lactose diretamente, tá? O nosso intestino ele tem enzimas, e quando eu falo o nome de uma enzima, sempre termina em ase, né? Tem o sufixo ase no final. A sacarase é a enzima que quebra a sacarose. A lactase é a enzima que vai quebrar a lactose. E quem não tem a lactase ou tem em quantidades reduzidas vai ter intolerância total ou parcial à lactose. E a intolerância à lactose é algo extremamente prevalente. Vocês não têm ideia do quanto tem gente com intolerância parcial, em algum grau de intolerância à lactose. Manifestando ou não essa intolerância, a depender da quantidade ingerida de leite e dos derivados, né? Um indivíduo que tem intolerância à lactose, quando ingere lactose ou algum derivado, né, essa lactose ela não vai ser quebrada nem absorvida, né? Ela vai seguir o trânsito intestinal. Ela vai passar pelo intestino delgado, vai chegar no intestino grosso e lá vai encontrar algumas bactérias e vai ser fermentada. E é esse processo de fermentação que vai causar, que vai formar os gases. Aquela sensação de estufamento, aquela dor abdominal, que quem tem intolerância à lactose está tão familiarizado, né? As manifestações típicas de quem tem essa intolerância. Porque o excesso de gases nas nossas vísceras ocas é o que causa dilatação e dor desse tipo de órgão. Já a diarreia que a lactose vai causar é porque ela é osmoticamente ativa e traz água para dentro do intestino, gerando uma diarreia osmótica. Ela puxa a água através das paredes intestinais. A intolerância à lactose é um tema bem interessante, até para fazer um vídeo, que eu vou até deixar aqui no card. Tá? Se ainda não tem nenhum link aqui, é porque eu ainda vou fazer o vídeo. Eu peço para você ter um pouquinho de paciência. Tá? Embora eu tenha falado que boa parte da população mundial tem intolerância à lactose ou algum grau de intolerância e nem sabe, na maioria dos casos, é uma intolerância muito leve, tá? E que vai precisar de grandes quantidades de lactose para manifestar algum sintoma desses sintomas ditos mais clássicos. Eu me lembrei agora de uma pergunta muito boa que um paciente me fez, que eu não esqueço, né? Ele me perguntou assim, se o leite é sem lactose e a lactose é o açúcar do leite, quer dizer que o leite sem lactose é um leite sem carboidrato, é um leite sem açúcar? Eu confesso que achei muito inteligente a pergunta, mas a hipótese do meu paciente na ocasião, ela não é uma hipótese verdadeira, né? A resposta para isso aí é que não é que o leite sem lactose é um leite sem açúcar. O que acontece é que o leite sem lactose, ele vai ter a glicose e a galactose. É só a ligação glicídica do disacarídeo que já vem quebrada, né? Tem até quem diga que o leite sem lactose é mais doce no paladar, já que a glicose ela tem um poder de dulçor, né, um poder de ser doce, maior do que a lactose. Agora, sendo bem sincero, eu nunca senti essa diferença entre leite com e sem lactose. Bem, vamos falar agora do amido. Tá? O amido é o principal carboidrato dos alimentos. Tá? Na maioria dos alimentos está lá o amido. E é uma estrutura bem complexa, tá? Formada por várias moléculas de glicose. Uma coisa interessante que eu gosto de falar quando eu estou no assunto do amido, estou falando com alguém sobre amido, é sobre a batata inglesa, né? A batata inglesa ela é muito rica em amido. E a batata doce, ela já não é tão rica em amido, ela é mais rica em sacarose. É o carboidrato que está presente nos açúcares. E o fato da batata doce ser rica em sacarose, isso não é um problema, tá? Só porque eu falei que a sacarose estava no açúcar. A batata doce, ela também tem bastante fibra. E isso reduz uma coisa que a gente chama de carga glicêmica, né? Pois isso lentifica bastante a velocidade com que o carboidrato é absorvido. E esse é um dos motivos daquela denominação de carboidrato simples e carboidrato complexo, e essa denominação foi sendo cada vez mais abandonada, porque a qualidade do alimento não se resume ao tipo do carboidrato que está ali. Outro exemplo que eu posso dar é comparar feijão com pão francês. Apesar dos dois alimentos possuírem bastante amido, o impacto glicêmico do pão é muito maior do que o impacto glicêmico que o feijão causa no corpo, né? Porque o feijão ele é rico em fibras, e essas fibras vão retardar a digestão, fazendo com que a absorção desses carboidratos seja muito mais lenta e o impacto na glicemia é muito menor. Daí é possível dizer, partindo desse exemplo, que a carga glicêmica do feijão é menor que a carga glicêmica do pão francês. A enzima que possuímos que vai quebrar o amido se chama amilase, e ela existe desde a saliva e vai existir em todo o trato gastrointestinal.
chegamos num ponto que até aqui eu só falei de carboidratos que os seres humanos são capazes de digerir. Mas existem muitos carboidratos que inclusive nós comemos, né, e o ser humano é incapaz de digerir. E aqui é onde eu começo a falar das fibras alimentares. A primeira que eu gosto de falar é a celulose, tá? A celulose ela é uma estrutura de carboidratos formada por moléculas de glicose também, igual ao amido. A composição é a mesma, mas nem sempre as glicoses se juntam para formar maltose ou amido, tá? As ligações entre as glicoses na celulose são diferentes das ligações no amido. Na celulose, as ligações entre as glicoses são do tipo beta, e as nossas amilases elas não conseguem quebrar esse tipo de ligação. Sendo assim, existem vários tipos de fibra, tá? Existe a hemicelulose, a pectina, a goma, beta-glucano, psyllium, entre outras tantas. E cada uma dessas fibras vai ter a sua particularidade, ou suas particularidades, quando a gente trata elas em grupos. Então, assim, se eu não consigo digerir a fibra, dá para entender que fibras não possuem calorias. Simplesmente porque eu não vou conseguir extrair as calorias dessa fibra no processo digestivo. E isso é parcialmente verdade, tá? Isso tem que ser colocado bem entre aspas, porque existem algumas fibras que são fermentáveis. Na hora que elas chegam lá no intestino grosso, que elas encontram a nossa microbiota intestinal, algumas bactérias da nossa microbiota, a Akkermansia, elas são capazes de fermentar as fibras e produzir o que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Esses ácidos graxos de cadeia curta vão servir de energia para as células intestinais e, consequentemente, ali vão ter algumas poucas calorias. Então, assim, preste atenção na próxima vez que você for no supermercado e olha a tabela nutricional dos alimentos. As fibras elas vão vir com 0 calorias, que até por simplificação, porque mesmo aquelas fibras que conseguem ser fermentadas e fornecem calorias, elas não vão fornecer uma quantidade nem sequer relevante, tá? Se você lembrar do que eu falei antes, os carboidratos eles têm em média 4 quilocalorias por grama e as fibras vão fornecer no máximo ali 2 calorias por grama, às vezes até menos que isso. Não faz sentido contabilizar isso no total de calorias. E outra coisa também, né? Para saber com precisão a quantidade de calorias, seria preciso saber qual tipo de fibra presente em cada alimento. Isso dificulta muito a coisa toda, né? A elaboração da tabela nutricional. Nas informações nutricionais, vem descrito somente a quantidade de fibras e não consta a natureza daquelas fibras, qual é a fibra especificamente. Um outro bom exemplo para a gente falar de fibra aqui é a fibra do trigo. Eu gosto muito de falar dela. A fibra do trigo ela melhora bastante a função intestinal, ajuda muito quem tem constipação, pois ela é uma fibra muito boa para aumentar de maneira significativa o trânsito intestinal. Uma coisa importante de você entender é que as fibras elas geram muitos benefícios fisiológicos, tá? Pensa aqui comigo. Quando um alimento é fonte de carboidrato, tem uma digestão e absorção rápida, né? Eu já falei para vocês que ele é considerado um alimento de alto índice glicêmico. A glicemia aumenta muito. Por outro lado, um alimento que tem uma digestão e absorção mais lenta, ele eleva a glicemia mais lentamente, né? Eleva a glicose no sangue mais lentamente. A gente consegue dizer que esse alimento tem um índice glicêmico mais baixo. Então, assim, alimentos que contêm fibras, eles vão oferecer um melhor controle dos níveis de glicose no sangue. E isso é importante, é muito útil quando a gente está diante de um paciente com obesidade, um paciente com síndrome metabólica, um paciente com resistência insulínica, um paciente com diabetes. As fibras também ajudam a reduzir o colesterol. Tudo bem que não são todas que vão ajudar a reduzir o colesterol, mas algumas têm sim essas características, tá? Por exemplo, a inulina é uma que não tem. A inulina é uma fibra que está presente na cebola, no alho, ela é uma fibra fermentável, mas não costuma reduzir muito bem o colesterol. Já se você pega o psyllium, a beta-glucana, que está presente na aveia, ambas são fibras de muito potencial de reduzir o colesterol, porque essas fibras elas aumentam a excreção dos sais biliares pelas fezes. E os sais biliares eles são moléculas que ajudam na digestão de gordura, a emulsificar e digerir gorduras. Esses sais eles são produzidos no fígado, a partir do colesterol.
Então aquele colesterol que está ali sintetizado no fígado vai formar os sais biliares que vão participar do processo de digestão da gordura, só que na ausência das fibras, ou pelo menos de uma alta quantidade de fibras, esses sais biliares eles vão ser reciclados, tá? E na presença das fibras, como eu falei, o psílio e a beta-glucana, o processo de excreção nas fezes desses sais biliares aumenta, a gente diminui a reciclagem. E, consequentemente, o fígado vai precisar captar mais colesterol do sangue para repor os sais biliares que foram excretados, fazendo assim com que haja uma redução dos níveis do LDL colesterol. Então, em quem tem colesterol alto, pacientes que têm alto risco cardiovascular, aumentar a ingestão de fibras que reduzem o LDL colesterol, que tem essa propriedade de aumento da excreção dos sais biliares nas fezes, é algo muito interessante. Diante de um paciente diabético, diante de um paciente com síndrome metabólica, pessoas que têm risco cardiovascular aumentado, como eu já falei, é muito interessante aumentar o aporte de fibras nesses pacientes. Outra coisa muito interessante sobre as fibras é que elas também vão ajudar aumentando a saciedade, ajudando no processo de emagrecimento e evitando o reganho de peso também. Geralmente pessoas que comem bastante fibra, elas têm mais saciedade e tendem a comer menos no geral. Às vezes, mesmo com a dieta não sendo tão bem controlada em relação à quantidade de calorias, quem come mais fibra durante o dia tende a ficar mais saciado, né, e assim mais protegido contra o ganho de peso, entre aspas. Como é que isso acontece? No processo de emagrecimento, geralmente se dá com uma perda de peso que inicialmente é bem maior, chega-se num período de platô, esse período de adaptação, onde há uma redução da taxa metabólica basal, redução da atividade tireoidiana, processo normal do emagrecimento, processo fisiológico da perda de peso, tá? Até que chega no momento em que o peso para de cair, atinge o platô e tem aquele momento do reganho. Então, a gente costuma dizer que o sucesso de emagrecimento está associado, está muito ligado a evitar esse reganho de peso. E por isso que uma dieta rica em fibra é muito importante para o sucesso desse emagrecimento, porque o paciente acaba ficando saciado por mais tempo. A forma como o emagrecimento acontece, com essa perda inicial, platô e reganho, são causadas por adaptações fisiológicas que vêm com a perda da gordura. E eu vou deixar no card aqui um link para um vídeo que eu falo sobre isso, para um vídeo que eu ainda vou fazer, tá? Então se inscreve no canal, para quando eu fizer esse vídeo você vai receber essa notificação. Até aqui eu falei um monte, né? Que comer muita fibra é bom, que fibra faz bem, que fibra reduz colesterol, mas efetivamente, quanta fibra é muita fibra? O que é uma dieta rica em fibra? A maioria das pessoas ela consome em média em torno de 15 gramas de fibra por dia. E as recomendações da maioria dos órgãos de saúde é para ingerir em torno de 14, 15 gramas de fibra para cada 1.000 calorias de alimento. Só por esses dados aqui já dá para ver que a maioria das pessoas come pouca fibra. Então, um número bacana para a gente começar é pensar que a gente pode ingerir entre 25 e 30 gramas de fibra por dia, né, numa dieta de emagrecimento. Isso já é um bom começo. Lembrando que você pode comer mais do que isso, tá? Bem, depois de toda essa explicação sobre fibra, dá para entender porque às vezes ali as fibras têm aquela chamada propriedade anti-obesidade, né? Justamente porque alimentos que são ricos em fibras muitas vezes são conhecidos como alimentos saudáveis, tá? Frutas, verduras, legumes, vegetais, grãos integrais. Esses alimentos geralmente são ricos também em vitaminas, em minerais, em fitoquímicos, em antioxidantes e tem relativamente poucas calorias por grama de alimento, tá? Então é muito difícil engordar comendo, por exemplo, muita salada, muita fruta, muitos legumes. Eu nunca vi, você provavelmente nunca vai ver ninguém reclamando que ganhou 10 quilos porque comeu muita salada. Uma pessoa só ganha 10 quilos comendo salada se for comendo salada de fruta cheia de leite condensado, né? Só se for assim para ganhar 10 quilos comendo salada. Certo. Então falamos agora de carboidratos, de fibras, recomendação de fibra. Agora vamos falar de consumo de carboidrato nas dietas. Eu resolvi separar de uma maneira bem simples entre dietas para hipertrofia e uma dieta para emagrecimento ou recomposição corporal, tá?
Vamos começar com a dieta para hipertrofia. A recomendação de carboidratos pode variar muito numa dieta para hipertrofia, porque isso vai depender também bastante do gasto calórico da pessoa. É que, em média, eu vejo meus pacientes consumindo aí entre 4, quem consome muito consome 8 gramas de carboidrato por quilo por dia, tá? Isso dá uma média aí em torno de 50% a 60% das calorias diárias vindas dos carboidratos. Isso vai depender muito também da sensibilidade à insulina de cada pessoa, pois existem aqueles que são extremamente sensíveis, né, que respondem muito bem a uma dieta com mais carboidratos. E já tem outras pessoas que não respondem tão bem, se sentem mais inchadas. E aí é onde tem que ser levado em conta a individualidade de cada um, né? Também como o corpo lida com esses carboidratos. A qualidade do carboidrato importa demais na dieta, isso é muito importante de saber, tá? Você pode me perguntar, dá para fazer uma dieta para hipertrofia com baixo carboidrato? Uma dieta para hipertrofia com dieta low carb? Até dá, mas não é uma estratégia interessante do meu ponto de vista. Primeiro, porque o carboidrato é o macronutriente mais barato, então você pode gastar aí um dinheiro que nem precisaria se fosse comer muita proteína, tá? Você ia acabar desperdiçando alguma coisa aí. E esse nem é o motivo principal, tá? É que assim, o músculo, quando usa o carboidrato como fonte de energia, ele consegue o ATP de uma forma muito rápida, através de um processo que a gente chama de glicólise anaeróbia, tá? Ele quebra esse carboidrato, obtém energia dele, sem precisar do oxigênio, de maneira muito rápida. Então, assim, quando ele extrai a energia de maneira muito rápida, numa dieta rica em carboidrato, né, os treinos de musculação eles conseguem ser mais intensos e fazendo assim com que haja maior potencial de dano muscular, maior potencial de maior tensão mecânica, maior potencial de gerar estresse metabólico, treina melhor, você otimiza esse processo de hipertrofia e, por outro lado, numa dieta pobre em carboidrato, o corpo também vai aumentar a degradação proteica para que haja o que a gente chama de equilíbrio energético. Numa dieta focada na hipertrofia muscular, você não vai querer manter a degradação proteica elevada, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que os carboidratos eles têm um efeito poupador de proteínas, né? Simplesmente por proteger, né? evitar a degradação de proteínas. São esses motivos que me levam a achar que uma dieta com baixo carboidrato não é uma estratégia interessante para a hipertrofia muscular. Quando a gente fala de emagrecimento já é um pouco diferente. A gente tem mais flexibilidade, digamos. A dieta ela pode ter um carbo mais baixo, entre 1 até 5 gramas por quilo por dia. Uma dieta para emagrecimento, né, vai girar em torno de 10 a 50% das calorias totais do dia. E quando os carboidratos eles estão abaixo de 40% na ingestão calórica total, essa dieta ela pode ser chamada de uma dieta low carb, tá? Mas isso é uma convenção, tá? Resolveram arbitrariamente chamar assim e é isso. Muita gente acha que comer menos carboidrato é melhor porque você vai queimar mais gordura. E isso é verdade, tá? Isso é verdade. Numa dieta low carb, numa dieta cetogênica, realmente você obriga o seu corpo a usar proteínas e gorduras como fonte de energia. Principalmente gordura. Mas, né, sempre tem um mais, queimar mais gordura não é garantia de perda de gordura. O emagrecimento é perder gordura, tá? Não tem nada, tá queimando mais gordura, mas se você também está sintetizando mais gordura, no final das contas não adianta nada. O que vai determinar se existe emagrecimento realmente é o déficit calórico. Ou melhor, se é que está havendo um déficit calórico aí. Se você está gastando mais calorias do que consome, basicamente. Por quê? Você me pergunta. Na hora da refeição, você ingere carboidrato, proteína e gordura. E o aumento da insulina que vai acontecer, ele vai proteger a gordura de ser usada como fonte energética. Naquele momento da alimentação e horas depois, nesse período é favorecida a síntese de gordura. Entre as refeições, já onde a insulina está mais baixa,
a gordura já vai sendo mais usada como fonte de energia. O principal cuidado que se deve ter numa dieta hipocalórica com baixo carboidrato é não compensar as calorias ingerindo gorduras. Porque dessa forma você pode acabar comprometendo o déficit calórico e prejudicando o emagrecimento, prejudicando a perda de gordura no longo prazo. Já adiantando aqui algo que eu vou falar no próximo vídeo da série, é que as gorduras na dieta vão ter em média 9 calorias por grama, que é uma densidade calórica bem maior do que o carboidrato, que tem 4, e também das proteínas, que tem 4 quilocalorias por grama, fazendo com que os tamanhos das porções fiquem muito menores se comparado grama por grama com carboidrato. Tudo isso que eu falei aqui é só para você entender que ter menos carboidrato na dieta não gera mais emagrecimento, tá? Então, assim, respondendo a uma pergunta que eu fiz lá no começo, não existe um alimento vilão, nem existe um alimento melhor do que o outro, tá? Dá para emagrecer comendo pão? Dá para emagrecer comendo feijão com arroz? Dá. Emagrecimento é um contexto, tá? Não adianta simplificar a um alimento, ou tipos de alimentos, ou um tipo de dieta. Quando eu penso num paciente com obesidade, com diabetes, com síndrome metabólica, outra coisa muito importante de considerar é a qualidade do carboidrato. Deve-se dar preferência a carboidratos de maior qualidade. E o que é um carboidrato de maior qualidade? É o carboidrato mais caro? Não. Os carboidratos de maior qualidade são aqueles que têm uma quantidade maior de fibras e compostos antioxidantes de uma maneira geral. Bem, esse vídeo já ficou bem longo, bem maior do que eu tinha planejado, eu fui falando aqui. E então aqui a gente chega ao fim, tá, desse primeiro vídeo, né, desse passeio, na verdade, pelo mundo dos carboidratos e das fibras. E eu tenho certeza que agora você entende melhor como esses nutrientes são essenciais para a tua saúde. Espero que, se você enxergava os carboidratos como vilões ou inimigos do emagrecimento, ou eles eram os culpados de você ter ganho tanto peso, você tenha mudado a sua percepção, tenha esclarecido suas dúvidas. E se você ainda tem alguma dúvida, por favor, coloca aqui nos comentários. Eu vou ler todos, vou responder todo mundo. Também se prepara que no próximo vídeo dessa série eu vou explorar um tema que, por vezes, é até mais mal compreendido do que os carboidratos, que são as gorduras, né? Você vai ver que elas podem ser muito amigas da sua saúde. Eu vou quebrar vários mitos, né, em torno das gorduras, você vai entender os tipos, as funções, descobrir como que elas podem ser uma parte importante de uma dieta balanceada, tá? Então, mais uma vez, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo. O teu apoio é essencial para eu continuar essa jornada. Então, mantenha-se saudável e curioso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.